Durante o sepultamento do Zagallo, que foi a pessoa que, na minha opinião, mais amou a seleção brasileira de toda a história, ou em todos os tempos, a CBF anunciou a contratação do Dorival Júnior como novo treinador da seleção brasileira. Fernando Diniz foi demitido na última sexta-feira e, para tirar o Dorival do São Paulo, o que me deixou um tanto quanto aborrecido, a CBF vai pagar a multa rescisória do atual contrato, que é equivalente a 4 milhões de reais. Bom, eu não sei se faltou timing para a CBF em anunciar o Dorival Júnior como treinador, porque afinal de contas estamos de luto pelo Zagallo, e também não sei se isso também tem muito da minha irritação com essa história toda, com a CBF, com o Edinaldo Rodrigues, com a saída do Dorival de São Paulo. Então pode ter parte da minha passionalidade em relação ao tricolor do Morumbi, que fez uma boa campanha no ano passado, conquistou finalmente a Copa do Brasil, que era o único título que faltava na galeria de troféus do meu time. Então pode ser que a minha opinião esteja entorpecida pela irritação de tudo que eu estou vendo na CBF e que envolve a contratação do Dorival Júnior. Mas eu gostaria de fazer algumas reflexões racionais sobre tudo o que está acontecendo envolvendo a ida do Dorival para a seleção brasileira, baseado no cenário de momento. É claro que tudo pode mudar daqui para frente, tudo pode ser diferente, como diz a música do Roberto Carlos, mas a gente tem que analisar a partir da fotografia que está acontecendo neste momento com a CBF na seleção brasileira e de toda a bagunça que nós estamos testemunhando. É claro que o cenário é caótico. A gente tem que voltar alguns meses antes e analisar o que o senhor Edinaldo Rodrigues afirmou para a imprensa e para a população brasileira, para os torcedores. Tal e como um político, ele garantiu que Carlo Ancelotti estava apalavrado com a seleção brasileira e que o treinador que hoje comanda o Real Madrid viria para cá no meio de 2024 para já dirigir a seleção brasileira após a Copa América nos Estados Unidos. Isso obviamente não vai acontecer, a existência em si desse vídeo é a prova do que eu estou falando, porque Ancelotti renovou com o time madrilenho e, como cereja do bolo, ele deu uma entrevista lá fora afirmando que não aceitou o convite da CBF porque aquela entidade é uma bagunça. E Ancelotti não passa mais frio na vida porque ele está coberto de razão. O Edinaldo Rodrigues está passando por um momento muito complicado na CBF. Ele jogou a cartada de super trunfo de trazer o Ancelotti para a seleção brasileira como uma forma de se manter no cargo. De novo, tal e como vários políticos fazem nas nossas vidas lá em Brasília ou nos estados que vivemos e nas cidades em que moramos. É uma intensa briga política que tem na CBF, porque muita gente quer a cabeça do Edinaldo, e ele foi reconduzido ao cargo de presidente pelo Gilmar Mendes, ministro do STF, que concedeu uma liminar. Detalhe, vocês podem ficar muito bravos com Gilmar Mendes, mas ele alertou que a volta do Edinaldo à CBF, que foi destituído do cargo no começo de dezembro por uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que essa recondução do cargo pode significar a exclusão do Brasil do torneio olímpico de futebol dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, porque, caso você não saiba e vai saber agora, apesar de ser um evento olímpico coordenado e organizado pelo Comitê Olímpico Internacional, o torneio olímpico de futebol é de responsabilidade da dona FIFA. E a dona FIFA, que é uma fofa, não está reconhecendo o senhor Edinaldo como presidente da entidade máxima do futebol brasileiro. Diante de tudo isso, tão logo Edinaldo voltou para a CBF, ele demitiu o Fernando Perninha Diniz, que não tinha nada a ver com isso. Quer dizer, tinha, ele estava lá esquentando o banco do Ancelotti. Acho que o Diniz sabia que isso poderia acontecer em algum momento, ele sabia qual era o contrato dele, e o contrato dele só valia para 1 ano. Talvez ficou feia essa rescisão contratual antes do término de 1 ano, mas também tinha questão técnica que o senhor Edinaldo nunca teve a coragem de dizer direto para o Diniz o seguinte: olha, o dinizismo não vai funcionar na seleção brasileira e você não fica porque o seu sistema de jogo só funciona no Fluminense,
que é onde você tem tempo para treinar todo mundo, e eu não vou admitir, ou não vou aceitar que a seleção brasileira tome porrada atrás de porrada diante dos jogos que temos adiante, e que não são jogos tranquilos. A seleção brasileira vai fazer 2 amistosos na Europa, finalmente conseguimos datas FIFA para enfrentar seleções europeias, e vamos enfrentar nada menos do que Espanha e Inglaterra na próxima data FIFA, e depois disso já é a Copa América. Eliminatórias da Copa do Mundo para o Brasil só em setembro de 2024. E o Diniz não tem culpa, tá? O Diniz não tem culpa disso. O máximo que ele pode ter culpa é por não ter um plano de jogo adequado para a seleção brasileira. Insisto, o dinizismo vai muito bem no Fluminense, ele funciona para o time carioca, e os torcedores da Laranjeiras, repito, devem agradecer aos céus porque Gilmar Mendes salvou a temporada de 2024 para o Fluminense, pois o Fernando Diniz vai ter foco total no time carioca, e acabou com a temporada do São Paulo, que vai disputar a Libertadores esse ano, mas sem o responsável por conduzir o São Paulo para a competição sul-americana, infelizmente. Diante de tudo isso, eu não sei se o Dorival Júnior tomou a melhor decisão da carreira dele. Eu não sei o que motivou ao Dorival a aceitar este convite. Não sei se é o prestígio profissional, não sei se é o sonho de uma vida inteira em dirigir a seleção brasileira, porque eu acredito que todo e qualquer profissional da área do esporte e do futebol tenha esse objetivo como o ápice de suas respectivas vidas e carreiras profissionais. Não sei se a motivação é o dinheiro, porque afinal de contas deve-se pagar uma bala para ser treinador da seleção brasileira, mas em um cenário racional ou em condições normais de temperatura e pressão, nenhum ser racional que olha para o cenário da CBF de momento aceita ser treinador da seleção brasileira. Tanto que eu digo que o Carlo Ancelotti é uma das pessoas mais racionais e conscientes que nós temos neste momento no mundo do futebol. E sabe o que é o mais bizarro? O mais bizarro de tudo isso é que a gente vê agora essa crise toda na CBF, na seleção brasileira masculina. E tudo isso, insisto, começou lá em 2014. Começou com o 7-1 do Brasil contra a Alemanha. Nós lidamos com tudo isso como se fosse piada. E naquela época o nosso amigo Pep Guardiola, treinador do então Barcelona, do Tic Tac, se ofereceu para treinar a seleção brasileira de graça. Eu não sei até hoje se ele não falou isso na base da zoeira ou se ele falou a sério, mas a gente deveria ter aceitado o convite. A gente deveria ter aceitado a oferta. A gente deveria ter pego o cara. E não rolou. Agora, o Guardiola tá lá no Manchester City, campeão da UEFA Champions League, campeão do mundo, ganhando pilhas de dinheiro e não dando a mínima para a seleção brasileira. Aí procuram o Carlo Ancelotti, que é um dos melhores treinadores do mundo, e o cara não aceita porque vê a CBF como uma esbórnia. E o Dorival Júnior vai lá para comandar a seleção brasileira, de novo, não sei por quais motivações. Eu vou torcer de verdade para dar certo, porque eu gosto do Dorival Júnior. Ele é uma boa pessoa. Ele não é apenas um bom treinador, ele é uma boa pessoa. Lembrando que o Dorival Júnior, eu quero ver como é que vai ser essa relação do Dorival Júnior com o senhor Neymar a partir de agora. Agora que o Neymar não é mais um moleque, que essa coisa do menino Ney foi pro espaço, ele tem mais de 30 anos, ele é um cara barbado, ele tem filhos, ele deveria ser responsável na vida e deveria ser responsável como profissional. Quero ver como vai ser o comportamento do senhor Neymar a partir de agora na seleção brasileira com Dorival Júnior como treinador. Eu tenho certeza que os torcedores do Santos não se esqueceram dos episódios envolvendo o treinador que agora é o novo comandante da seleção brasileira e o menino Ney, que é mais famoso por ser um dos patrocinados da Blaze e não um jogador de futebol. Então, eu gosto do Dorival Júnior porque ele é uma boa pessoa, ele tem uma filosofia de trabalho que não só pensa no plano de jogo, mas também pensa na postura e na ética dos jogadores. Eu acho que ele pode, de alguma forma, tentar reformular a visão da seleção brasileira nesses dois aspectos. Ele se assemelha ao Tite na personalidade, no caráter.
não nas visões de jogo, eu acho que eles têm visões de jogo muito diferentes, mas eu acho que a missão do Dorival Júnior é hercúlea na CBF. Insisto, enquanto Edinaldo Rodrigues estiver como presidente da CBF, a seleção brasileira vai passar por momentos de muita dificuldade. Serão dias negros para a seleção brasileira. E aqui não me venha com viés distorcido, vocês entenderam o contexto. Serão momentos muito complicados para a seleção brasileira, serão momentos complicados para o futebol brasileiro, e todo esse sucesso que o Brasil tem no continente, ganhando Libertadores ano após ano, vem muito mais pela capacidade de organização dos clubes e pelo potencial financeiro que os clubes brasileiros têm em relação aos demais países do continente, do que pela competência e boa fase do futebol brasileiro. Os pachecos deveriam esquecer essa ideia de que nós temos o melhor futebol do mundo, porque isso não está acontecendo há pelo menos 10 anos. Aliás, nós não temos sequer o melhor jogador do mundo há pelo menos 15 anos. Então eu não sei em que mundo os pachecos vivem que não entendem que o último melhor jogador do mundo eleito pela FIFA foi o Kaká. E o senhor Neymar não seria melhor do mundo nem aqui, nem na China, ou nem, sei lá, no futebol árabe, que é onde ele está agora. Então, a gente tem que acordar para a vida e entender que o futebol brasileiro precisa ser reformulado com urgência. Passou da hora de fechar o futebol brasileiro para balanço e mudar as visões, buscar visões novas, buscar iniciativas novas e, principalmente, ter uma gestão do negócio futebol mais profissional e menos pachequista. A gente tem que parar de ficar com essa síndrome de que nós somos realmente o melhor futebol do mundo, o futebol arte, porque isso já foi. A gente tem que reconquistar esse status porque potencial nós temos. Nós temos jogadores excelentes que são mal trabalhados. Eu não digo nas categorias de base, mas mal trabalhados no conceito de serem jogadores de futebol pelos clubes quando chegam no nível profissional. E depois, esses jogadores saem rapidamente para a Europa sem sequer estar preparados para jogar na Europa. Vários talentos foram e voltaram sem ter a projeção que poderiam alcançar o que estabeleceram no mercado doméstico. Lucas Moura, Gabigol, o Robinho, que fez merda lá na Europa, mas o Robinho tinha um potencial extraordinário. O Neymar tinha um potencial extraordinário. E até não dá, eu tô pegando no pé do Neymar porque ele é um dos jogadores mais caros da história. Mas não dá pra dizer que o Neymar não deu certo. Ele deu certo como mídia, como plano de carreira e até mesmo em alguns momentos como jogador. Mas ele é o símbolo máximo de uma geração que foi desperdiçada, uma geração que tinha potencial para ser campeão do mundo e que foi desperdiçada. A mesma geração que ganhou 2 medalhas olímpicas. Aliás, uma medalha olímpica que podemos não disputar por conta de questões administrativas e burocráticas. De qualquer forma, boa sorte para o Dorival Júnior. Ele vai precisar, e vai precisar de muito boa sorte para poder estabelecer uma nova visão de futebol para a seleção brasileira. Mas missão hercúlea. Enquanto o Edinaldo Rodrigues estiver lá, o Brasil vai ter problemas muito sérios para restabelecer o seu lugar que é de direito no cenário global do futebol. E, sinceramente, o torcedor está cansado de humilhações, tá? É humilhação dentro e fora de campo. Nem sei se o Ancelotti bateu muito pesado com a CBF, mas, repito, ele não passa mais frio no mundo porque ele está coberto de razão e eu não tiro a razão dele de criticar uma entidade que é sem pé nem cabeça, totalmente desorganizada e com aspectos questionáveis na sua gestão e visão sobre o futebol.